Bom dia, boa tarde, boa noite. E meu nome é Hélio. Hoje sou o host do nosso Pod Veritas, um podcast da Ordem dos Advogados do Brasil, de Cascavel, em parceria com o Centro Universitário FAG. Quero apresentar primeiramente a nossa co-host, Larissa, que vai nos acompanhar nesse programa. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos também. E conosco hoje, como nosso primeiro convidado, nós temos o Dr. João Paulo Pio. Falar para a gente sobre ele, Hélio. Bom, o que falar de uma pessoa que tem um currículo tão invejável, né? Procurador municipal, advogado, especialista em direito eleitoral e professor universitário. Melhor que eu, vou pedir para o próprio convidado. Doutor, se apresente para o nosso público. Obrigado, Hélio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é João Paulo Pio, com muito orgulho sou primeiramente advogado, também sou professor universitário, do qual também tenho muito orgulho. Atuo e milito aí na área de direito eleitoral, de direito administrativo há alguns anos, presto consultoria também nessa área. E sempre fui envolvido, adoro política desde que me conheço aí, mesmo antes do curso de direito a qual eu cursei, eu já andava pelos meandros da política e sempre trabalhei aí com municípios, enfim. E esses são os meus passos iniciais aí. E sempre busco conhecimento e o principal de tudo é compartilhar conhecimento. Por isso que eu estou aqui, estou à disposição de vocês naquilo que eu puder ajudá-los. Seu histórico, o porquê a política, doutor? Da onde que veio essa vontade? Olha, eu não sei. A política ela é apaixonante. Eu vejo que as pessoas que começam a trabalhar com a política, não só a política partidária, que também é apaixonante, tenho certeza, porque a política é o nosso dia a dia. Tudo basicamente o que nós vivemos no nosso dia a dia advém de política. Política é a arte de você fazer aquilo que é possível, a arte de negociar, e é isso que nós fazemos no nosso dia a dia, buscando a harmonização da sociedade, tratar as pessoas com urbanidade e saber que tudo que queremos nem sempre conseguimos, mas buscamos, através da política, através dessa arte que é a política no dia a dia, mudar alguma coisa, trazer os anseios sociais, poder mudar a sociedade. A política em si, ela é apaixonante, assim como também é necessária e apaixonante a política partidária. O cidadão que não vivencia a política no seu dia a dia, na sua conduta, que fica fora, é um cidadão que vai ser fatalmente governado por maus políticos. Então, isso é um dever social de cada um de nós, e inclusive um dever a ser transmitido com responsabilidade para os nossos filhos, para os nossos conhecidos, para os nossos amigos, para que eles também entendam que a política é que define o nosso dia a dia. Desde a ação mais básica que nós temos no dia a dia, até a questão de uma ordem econômica de um país. Por isso, ela é tão apaixonante. A política, bom, na minha breve visão, na minha simples visão, ela é a base para toda a nossa sociedade, principalmente a nossa sociedade atual, né? Nós vivemos com base na política. E eu gostaria de começar assim, claramente, né, não só nós, mas o nosso enredo, o Brasil, ele faz parte de um cenário geopolítico, né, e tem alguns movimentos, tanto o movimento de direita quanto de esquerda, esses movimentos mais, que hoje o pessoal trata mais como progressista e tal, eu gostaria de entender do doutor, da onde, assim, qual que é essas bases, como se solidificam e como que elas estão hoje num contexto geopolítico, não tratando só, voltamos mais para frente, a gente aborda com mais detalhe o Brasil, mas para entender o contexto, como que tramita isso hoje num contexto geral, como uma análise básica, breve, do cenário geopolítico que a gente vive na América Latina. Se o doutor pudesse nos esclarecer. Olha, essa questão de antagonismo político que se criou e vem se criando já não é de hoje, né? Hoje se exacerbou aí porque nós criamos, especialmente não só no Brasil, mas no mundo todo. Hoje foi criado, se exacerbou através das redes sociais, porque as redes sociais
elas vieram a ser uma ferramenta muito importante, especialmente também na questão de discussão política, né? Se perdeu um pouco na questão de que muitas notícias nem sempre são verdadeiras, enfim, acabam circulando, se proliferando e acabam criando rixas internas, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, na América do Sul, enfim, na Europa. Mas essa questão geopolítica, hoje, o mundo discute algumas ideologias, né? Nós temos aí uma questão de um comunismo, um socialismo, um progressismo, enfim, de um lado mais uma direita um pouquinho mais liberal, centro-direita, uma direita um pouquinho mais radical, enfim, mas elas acabaram se afunilando, certo? O que está provocando um antagonismo muito grande entre as partes. E infelizmente, eu te digo infelizmente, muitas vezes deixa de se discutir ideias para se discutir pessoas. Esse é o grande problema que eu vejo, que está nos levando por um caminho um pouco mais moroso, tortuoso, e que vem aí a desembocar nas situações que alguns países, algumas nações estão vivendo. Porque o Brasil não é uma ilha, não vive isoladamente, existem problemas parecidos com os nossos em outras nações. No entanto, nós atualmente vivemos realmente um estado... Cuidado, né, com as palavras, mas um estado um pouquinho exacerbado aí na questão de quem detém um poder, de quem detém uma caneta. Tem um assunto que o doutor falou, esse eu quero abordar um pouquinho mais para frente, porque eu quero entrar com mais detalhes nele, que é sobre essa parte da fake news. Isso realmente, lógico, não vem daqui, não é uma coisa da política brasileira, não começou agora, foi muito forte nas eleições americanas, foi o que decidiu as eleições americanas, no final das contas, pelo bem e pelo mal, de uma forma ou de outra, mas teve uma influência gigantesca. E aqui no Brasil a gente sabe que também teve. Isso daí é um assunto que eu quero conversar, quero muito entender algumas coisas, mas eu quero conversar num outro momento. Que eu gostaria de saber do doutor hoje, o nosso... Vamos vir para o Brasil, né? Mas o nosso cenário hoje, ele trata principalmente dessa pessoalidade. Ao invés de ter um projeto de nação, ao invés de se discutir temas, até mesmo o que a gente acabou de conversar, sobre direita, esquerda, sobre progressista, hoje se discute o candidato, a pessoa, essa pessoalidade. Tem alguma forma, dentro das nossas, como diria, nas nossas linhas da Constituição, de tentar mudar, de tentar retirar essa forma, que tem alguns países que trabalham com aquela situação da lista. Qual que seria a visão do doutor quanto a essa lista? Se é benéfica, se não é? Se teria um caminho, seguindo a nossa Constituição, que nós conseguiríamos resolver ou que seja amenizar esse problema da pessoalidade, ao invés de você votar em um partido, em um projeto de poder? Bom, aí nós teríamos que fazer uma reforma um pouquinho mais ampla, né? A gente já vem ansiando, a população anseia por uma reforma aí administrativa, uma reforma política, uma reforma eleitoral há muito tempo se discute. O grande problema que eu vejo hoje na questão especificamente política eleitoral é que, normalmente, o Congresso acaba fazendo, que é quem detém aí a competência para trabalhar em reformas eleitorais, acaba fazendo sempre às vésperas ou um ano antes da eleição, conforme a, digamos, conveniência, certo? Eleitoral, não é esse o viés que deve ser adotado. Uma reforma ela tem que ser construída através de ideias, tem que se fazer aí o anteprojeto, fazer um estudo visando o futuro, certo? Um futuro promissor politicamente para o país. Não se discutir um ano antes da eleição de acordo com aqueles parlamentares que estão lá dentro do Congresso. Veja bem, até vou trazer aqui para você o que acontece e o que eu falo para os meus alunos. O que diz o artigo 1º da Constituição Federal? Que todo o poder emana do povo. Correto? É o povo que detém o poder. E esse poder, ele é exercido pelo povo de forma indireta, porque lá no seu parágrafo único diz que esse poder será exercido pelos seus representantes eleitos. Então nós temos no Brasil uma forma de exercício de poder de democracia indireta. Quem nos representa
são os nossos parlamentares. Nosso quintal aqui em Cascavel, ou nos municípios aqui do oeste do Paraná, o Parlamento Municipal, a ALEP, Assembleia Legislativa do Paraná, representa lá o querer do povo paranaense, e o Congresso dos brasileiros em geral, do cidadão brasileiro em geral. Eles estão lá não para fazer leis, projetos de lei, pela sua vontade. Como representantes do povo, eles têm que entender o anseio e o querer social. E é esse anseio e querer social que tem que ser construído com maturidade pelos nossos congressistas. Então, uma reforma desse nível, pelo menos a parte eleitoral, ela deveria ser construída durante vários anos para que efetivamente nós pudéssemos melhorar a nossa qualidade. Certo? Muito se reclama, inclusive os próprios parlamentares, que às vezes deixam de ser eleitos. Vamos trazer aqui para nós, agora na eleição, muitas reclamações de alguns parlamentares que não foram reeleitos, seja para deputado estadual, seja para o Congresso Nacional, dizendo, olha, mas aqui em Cascavel um candidato lá de Londrina, lá de Curitiba, teve não sei quantos mil votos, em vez de o povo cascavelense votar aqui. Uhum. Concordo com ele, porque nós perdemos um pouco de representatividade, ou seja, aquela região... Desde que eu comecei a trabalhar com direito eleitoral, acho que lá em meados de 2006, mais ou menos, se discute a questão do voto distrital, do voto distrital misto. Então, só que não se avança, porque quando você está construindo uma ideia que eu vejo o próprio México, a Alemanha tem um modelo bom na questão do voto distrital misto, enfim. Quando você começa a avançar, que você começa a atingir interesses de determinadas pessoas, aquilo recua novamente. Então, esse é um grande problema dos nossos próprios congressistas. Eu penso que os partidos têm que tomar a posição para que efetivamente se construa primeiro um debate de ideias para uma reforma eleitoral e política, posteriormente aí um projeto de lei, para posteriormente nós termos efetivamente uma mudança um pouco mais radical nessa parte eleitoral. Puxando o gancho, o doutor falou a respeito de votos, de número de votos, de como se eleger um candidato. O que o doutor acha dessa questão de a eleição pela legenda? Não fica um pouco injusto que, às vezes, um candidato que faça uma votação bem mais expressiva não chegue nem a ser eleito por conta de que a legenda dele não conseguiu colocar ele no poder? Antes do doutor responder, eu quero entrar nesse mesmo gancho e fazer uma pergunta nesse sentido. O doutor falou do voto distrital. Uma outra possibilidade que tem em contraponto a isso e que também é utilizado é o voto de chapa, né? Que é você eleger uma chapa só, aquele chapão para tudo. Isso. Na sua visão, baseando na visão não somente da nossa Constituição, porque obviamente alguns pontos deveriam ser reformulados para que isso acontecesse, né? Para que seja permitido, é isso que o doutor fala da reforma política, mas democraticamente falando, por uma boa democracia mais clara e mais, digamos assim, representativa e justa para a própria sociedade, o distrital e a chapa seriam duas antagonias nesse contexto. Qual que seria não que o melhor, porque é difícil de falar você usar uma forma para o Brasil, né? Mas qual seria uma visão assim para conseguir contemplar esse continente que é o nosso país? Então, é por isso que não há fórmula pronta, certo? O Brasil é realmente um país continental e nós temos aí que formatar um estudo. Tá? Por isso que eu digo que nós temos que formatar, ouvir as pessoas para chegar a um modelo mais próximo do que seria mais adequado. Tá? Porque a gente que estuda o direito sabe que o direito sempre busca resolver ou ter no direito positivado a resolução de todos os problemas, né? Aquilo que a gente chama no mundo do direito de concretude das normas, ou seja, a norma atendendo todos os fatos concretos, o que nós sabemos que isso é impossível, né? O legislador não consegue prever tudo isso. Mas é só com um estudo e um amadurecimento disso que nós podemos dizer, olha, o modelo tal é mais adequado ao Brasil ou o modelo tal é mais adequado ao Brasil. Porque nós temos um modelo hoje que nos serviu durante muito tempo, temos que reconhecer que nos serviu, mas que hoje ele já não é mais o adequado. Pego o gancho aqui da doutora Larissa, que perguntou dessa questão aí
traduzindo a questão do quociente partidário, quociente eleitoral, enfim. O que ocorre? Vamos trazer aqui de novo para o nosso quintal. Na eleição passada, em 2020, eleições municipais, aqui a Câmara de Vereadores teve vereadores que fez em torno de 3 mil votos e ficou fora. Teve vereador que fez 730 votos e entrou. Tá? Esse é um modelo que é adotado, artigo, se eu salvo engano, agora se não me falha a memória, 102 e 103 ali do Código Eleitoral, que trata dessa parte de distribuição de vagas através do quociente partidário e eleitoral. O que ocorre? Você faz um cálculo, pega o número de votos válidos, né, tirando brancos, nulos e abstenções, os números de votos válidos, divide pelo número de cadeiras a serem disputadas, você vai chegar a um quociente partidário. Ok? A cada número de votação referente ao quociente partidário significa que o partido conseguiu uma cadeira. Ok? Então, digamos que numa eleição, um partido aqui a nível municipal conseguiu 3, 4, 5 cadeiras de acordo com o quociente partidário. Tudo bem. No entanto, aquelas pessoas que disputaram por aquele partido têm que atingir o quociente mínimo eleitoral, que é 10% lá do partidário. Se não fizer aquela votação mínima, o partido pode ter conseguido 5 cadeiras, mas pode colocar 3 ou 2 porque a votação foi mínima. Então aí entra por uma redistribuição de vagas. Então talvez esse modelo tenha que ser repensado um pouco. Eu não sei, talvez uma lista lá, um chapão, eu não sei, possa ser feito ou vai votar. Inclusive a questão do distrital misto pode ser feito dessa forma também a nível municipal, a nível estadual e nacional também. Então eu vejo assim, pode ser feita uma divisão, existem alguns países que fazem uma divisão no seguinte sentido: você pega um número de vagas, reserva para aquela votação direta, que serão eleitos, digamos, 100 pessoas de forma direta, independente do distrito que estão distribuídas. E outro número de vagas, mais 100, por exemplo, serão para os distritos a serem distribuídos. Então, isso se torna, de repente, algo mais equilibrado aí entre ambos os mundos, né? Você mais reserva adequado para a nossa situação também, né? Você reserva mais adequadamente para determinada região, ou seja, aquele distrito, e também reserva a nível nacional, a nível estadual, enfim, as outras vagas. É assim que eu penso. Claro que isso abrange estudo, enfim, e passa por uma série de coisas, né? Não é só isso, é a questão do número de partidos que nós temos no Brasil, hoje mais de 30. E vem enfim, diminuindo, né, com base nessas, nas novas mudanças que tiveram, né? Isso, A tendência é que até 2030 a redução seja bem drástica, porque aqueles que não alcançarem, enfim, cadeiras no Congresso Nacional, enfim, vão ter que ou ser extintos ou se fundirem com outros partidos, que foi o que aconteceu agora com a criação do União Brasil, que é a fusão de vários partidos. Então está se caminhando, mas mesmo assim nós não temos aí 30 ideologias no país de forma diferente, certo? Não é incabível. Hoje um partido, ele serve muitas vezes o pequeno partido para barganha, para questão de apoio, enfim, e nós temos que ter essa visão de que efetivamente nós precisamos urgentemente dessa reforma. Tem algum partido hoje que ainda segue ideologia partidária, que ainda segue o seu estatuto, minimamente falando nesse sentido? Olha, eu no início, hoje eu penso que não, né? Claro que é um achismo assim, mas eu penso que não. Talvez é difícil falar o partido segue aquela ideologia, porque o partido é feito de pessoas. Algumas pessoas podem seguir a ideologia dentro do partido, seja ela qual for, de extrema direita, extrema esquerda, centro-esquerda, centro-direita, enfim, centro, mas como é feito de pessoas, algumas pessoas, ou talvez a maioria dessas pessoas, seguem interesses particulares ou interesses políticos do próprio partido. Tá? Eu acreditei lá atrás que o próprio Novo, né, quando nasceu, seria um partido diferente. Né? Talvez agora se reestruture, eu não sei. Parece que estão querendo surgir outros partidos, parece brincadeira, enfim. Não sei até onde isso seria aconselhável, mas
nós precisamos de oxigenação. Esse é o grande problema brasileiro. Reduzindo os partidos e oxigenar esses partidos. Mas oxigenar de que forma? Oxigenar a liderança desses partidos. Eu vejo, não estou aqui eu falando mal de A, B ou C, eu vejo que é um problema que está internamente, interna corporis, em quase todos os partidos. Tá? Quem acompanhou nosso trabalho nas eleições... Os grandes caciques não querem largar o osso, em resumo é isso. Em resumo é isso. Né? E eles vão até um limite lá para que eles se mantenham dentro daquele status quo de poder, certo? Porque quem manda é quem vai distribuir o fundo partidário. Por que veio o fundo partidário? Por que hoje não se quer mais retroagir e extinguir o fundo partidário que custa bilhões de reais aos cofres públicos, ou seja, o nosso dinheiro, a nós, pagadores de impostos, né? Porque ficou muito fácil, né? Alteraram-se a lei. Hoje, para você ter uma ideia, os fundos eleitorais, o fundo partidário pode pagar salário para político, certo? Pode pagar nada contra o ganha-pão dos nossos colegas advogados, mas pode pagar a defesa através de advogados sobre ações até de corrupção, de improbidade administrativa ou crimes eleitorais de políticos. Eu acho isso incabível com o recurso público, né? Então, nesse sentido, eu vejo que nós efetivamente nos perdemos em algum ponto aí. E quem trabalhou, nós trabalhamos em 2020 na campanha, enquanto eu era presidente da Comissão Eleitoral da subseção aqui de Cascavel, junto com a Comissão da Mulher, justamente para ver a questão da participação da mulher na política, né? Isso nos demonstra como é difícil a preparação política até hoje nós estamos no século XXI, ano 2022, como há o desinteresse partidário da efetiva participação da voz da mulher na política. Por quê? Porque os caciques ainda não despertaram esse interesse. E nós temos que entender o seguinte, a participação da mulher, ela é extremamente importante. Onde há uma maior participação feminina no parlamento, há mais sensibilidade. A mulher é mais sensível do que nós, especialmente para as políticas públicas frente às pessoas que mais precisam daquilo. E não é só a questão do assistencialismo, elas têm ideias muito boas de resolução de problemas, porque elas são mais sensíveis e trabalham com isso no dia a dia. Mas eu vejo que nas eleições desse ano nós já tivemos uma participação muito maior das mulheres na campanha, na candidatura em si. Não digo que todas tenham se eleito, ou que grande maioria se elegeram, mas eu vejo que o número foi bem mais expressivo do que nas campanhas anteriores. Não sei se daí foi a procura dos partidos pelas candidatas ou das próprias candidatas que resolveram entrar na política mesmo. O doutor tem uma ideia do que é? Se é da obrigatoriedade de ter um percentual de mulheres em cada partido? Como que funciona isso? Na realidade, foi imposição legal. Eu vejo dessa forma, infelizmente. Não partiu de algo espontâneo dos partidos. Claro que o efeito, muitas vezes... os costumes geram leis, mas muitas vezes as leis geram costumes. Como houve essa imposição partidária, né, se chegou e se verificou que nós inclusive combatemos aí, acho que você participou daquela questão da candidatura laranja, enfim, fiscalização e tal. Isso acabou gerando um costume que efetivamente essa provocação as mulheres aceitaram, porque são guerreiras, são admiráveis nesse sentido, e mesmo sem muito espaço começaram a ocupar alguns espaços. E por obrigatoriedade legal, elas foram sim, tiveram seu lugar de fala dentro da política. Ao seu ver, elas não foram antes para a política porque não era dado abertura a elas ou por desinteresse mesmo? Ambas as coisas. Ambas as coisas. Porque o interesse político ele é também cultural, certo? Mas se você vê logo ali em 1932, mulher não votava. Sim. Certo? Então começa daí. E não é tão longe, né? Não é tão longe, é logo ali, gente.
É 1932, não fazem 100 anos que a mulher não tinha direito a voto. Então, é uma questão cultural, só que eu vejo que hoje é irreversível a participação da mulher na política. Nós tivemos reflexos nessas eleições. Nas eleições, hoje nós temos aqui a vereadora Ana, aqui de Santa Teresa, que é presidente da Câmara. Nós temos uma presidente da Câmara em Capitão. Nós temos várias mulheres eleitas vereadoras em toda a nossa região aqui, então é um trabalho que vem surtindo efeito, é uma participação muito importante, certo? E que eu vejo que é irreversível, ou seja, mas eu vejo que foi um pouquinho ali a mão da lei que gerou essa conduta. Mas o doutor acha que existe a possibilidade de daqui a um tempo não precisar mais ter a lei para que isso já se torne natural, ou se tirar a lei, retrocede? Anseio por isso, que significará que nós atingimos uma maturidade que não precisamos mais da imposição legal para que isso seja obedecido. Essas imposições legais, essa da mulher é uma imposição, por óbvio, que veio de cima para baixo, né, no sentido hoje se legal, fala a questão de cota de gênero. De cota né? de Hoje gênero, é cota né? de gênero, Mas vai um pouco além. Existem outras classes sociais que têm uma representação ínfima perante a quantidade de pessoas que existem. Isso nem colocando aqui a própria identidade da pessoa, mas, por exemplo, o movimento negro, que tem uma cota parte da sociedade relativamente grande, tem uma representação no Congresso minúscula. Eu queria entender do doutor, assim, por mais que, com base no que o doutor falou, a lei existiu para daí as mulheres começarem, os partidos entenderem essa necessidade. Seria interessante, por mais que não seja esse o efeito buscado, fazer isso para outras classes, outros segmentos, outras classes que não são favorecidas, ou a própria sociedade consegue corrigir esse problema? Olha, esse é um pensamento meu, né? Eu penso que nós deveríamos trabalhar de outra forma. Claro que deu resultado, existem algumas normas de cotas que naquele momento são necessárias, certo? E que geram resultados, isso é inegável que geram resultados. Mas eu penso que nós deveríamos, todos nós, começar a trabalhar isso na base. Entendi. Gerar isso desde a base, independente da pessoa, da etnia da pessoa, da religião da pessoa, enfim, do sexo ou do gênero da pessoa, trabalha lá na base da educação, o despertar da política em cada um de nós, para que essas pessoas comecem a se envolver e tenham interesse. Porque quando o Estado tem que tutelar, tá? Depois nós vamos falar sobre isso. Quando o Estado tem que tutelar o cidadão em quase tudo o que ele faz, isso não é sinal de uma boa sociedade, não é sinal de uma sociedade madura. Nós não precisamos ser tutelados, seja em cotas, seja em falas, seja na parte política, seja na parte, enfim, de familiar, religiosa. O Estado, quanto menos o Estado precisar nos tutelar através de leis, de condutas que nós devemos ter, com possíveis aplicações de sanção, significa que nós começamos a amadurecer. Então, essa é a minha visão. Talvez a volta da matéria OSPB para os bancos escolares, que era a Organização Social e Política, isso, que já criava desde novo nos alunos, nas crianças, o interesse, um pouco do conhecimento mínimo que qualquer cidadão deveria ter a respeito de política, da organização da sociedade em si, como um todo. Ou até mesmo o fomento da sociologia e filosofia, que hoje em dia já não é mais uma pauta para o ensino médio, né? Exato. Já estão querendo retirar, talvez lá atrás, já não foi nos retirado bancos de uma escolares grande parte. É um desserviço. As ciências são chamadas de ciências, assim como o estudo da sociologia, da filosofia, a ciência do direito, não são chamadas de ciências por acaso. Elas têm que vir desde o berço do ensino que é prestado aí nas faculdades, no ensino médio, no ensino básico, no ensino fundamental, enfim. Isso tem que vir de berço, certo? Esse interesse tem que ser despertado de berço, porque senão nós sempre teremos que ser tutelados aí pelo Estado. É o mesmo que o ensino de leitura. Não adianta você querer que uma pessoa comece a gostar da leitura a partir dos 14 anos. Se ela não é acostumada desde pequena a ler, ela não vai criar do nada. Acontece? Acontece, mas não é a regra. Uma exceção à regra. Né? Exatamente. É uma exceção. Ela vai ler por obrigação ou por uma cobrança que está sendo imposta naquele momento.
não, o apreço, o carinho pela leitura, aquela sensação gostosa de pegar um livro e comer o livro, de tanto ler ele, em dias, em segundos, em momentos. Aquilo é uma coisa que vem de berço, que você cria lá de criancinha, né? Quando sua mãe lê para você, o seu pai lê para você, quando está lá para dormir, alguma coisa assim. Eu acho que é ali que se coloca no ser humano aquela vontade de ler, e eu acho que a vontade de ler está muito ligada também à vontade do conhecimento, a fome pelo conhecimento, né? Na educação que a gente tem, né? Pois tem que mexer no geral, no todo. Mas aí fica a indagação, né? O que nasceu primeiro, o déficit educacional ou justamente esse despertar para o anseio de buscar conhecimento, né? Então é nesse sentido que eu vejo que nós temos sim que desde do ensino fundamental ter esse despertar, inclusive ensinar os nossos filhos ao debate. O debate ele é essencial para o crescimento das pessoas. Hoje nós, infelizmente, a gente vê muitos jovens aí que não têm argumento de debate, ou quando vão debater se ofende por qualquer coisa, enfim. Eu não estou falando uma questão de que não deva de ofensa, tá? Isso totalmente contrário. Mas o bom debate, o debate no mundo das ideias, o que um pensa, outro pensa, pode gerar um terceiro pensamento onde se acha uma solução, esse onde debate se acha um realmente meio está termo. faltando, porque a gente vai ver ver debate saudável e respeitoso, vai ver né? aqueles debates que nós estamos tendo que tivemos o desprazer de assistir Sim, assim, hoje, ao invés de debater ideia, você fica atacando pessoas. Você é ladrão, você é aquilo, e daí não se tem um debate saudável. Parece que não se discute ideias, se discute pessoas. E na minha visão, assim, poxa, quando eu era mais novo, quando eu me apaixonei pela política, digamos assim, você olhava os debates, você olhava os candidatos, você falava, nossa, você não conseguia entender o que os dois estavam debatendo por nível alto de um bom debate, de um debate que você fala, nossa, eu fiquei 5 minutos assistindo aqui, eu aprendi alguma coisa, pelo menos eu tenho algo para aprender, algo para pesquisar. Hoje em dia parece que virou se debatia naquela época, de roupa né? suja. Naquela época se debatia. Claro que sempre teve a questão aí, né, daquele joguinho, né? E sempre terá. Isso é natural, inerente ao ser humano. Isso faz parte. Só que de uns anos para cá, e exacerbou mais nessa eleição, não se discutiu política pública. Não se discutiu a solução do país, não se discutiu o plano de governo, o que nós vamos fazer na área de segurança, na área de educação, na área de habitação, enfim, o que nós vamos fazer na área de economia, a ordem econômica do país, como vai se tratar. Isso não foi discutido, certo? O que se discutiu foi o que A fez no passado, o que B fez no presente, o que sempre com a pecha de que um adjetivo ruim de ambas as partes, enfim, e você tirou fora aí. E outra coisa, o que mais talvez me assuste um pouco é que, infelizmente, alguns gostaram disso. Sim. Né? Virou em vez de ser um debate político, virou um derby, virou um clássico de futebol, onde eu torço para alguém, o outro torce para o outro. De ambos os lados. Né? Realmente, nós estamos indo numa linha perigosa. É claro que assim, sempre antes da bonança vem a tempestade, né? A gente quer crer disso, que talvez seja aí um alerta para nós, cidadãos, que a gente tem que repensar alguma coisa enquanto brasileiro. Até agora vamos entrar nesses assuntos um pouco mais de eleições e nesses um cenário mais atual, porque assim, hoje a fake news, vamos começar nesse assunto, que é um assunto que eu acho muito importante. Eu gostaria, antes de nós esmiuçar um pouco mais essa conversa, esse é um movimento que ele vem, é um movimento que não é daqui, é um movimento que vem de fora, né? O Brasil, ele não basicamente, mas muito imita o cenário americano, né? Em muitos aspectos, e o político é um deles. E essa enxurrada de fake news, eu gostaria de entender, primeiro, doutor, se o doutor consegue trazer e iluminar de uma maneira clara e objetiva o que é a fake news? Quem define o que é uma fake news? Se você souber alguém que defina, conceitue.
Ensina. presente. Vai de quem é o apontado, de quem é o Fake news é tudo alvo? aquilo que eu não concordo, né? Ou que eu não quero que seja dito. Brincadeiras à parte, fake news não é algo novo, né, gente? Isso já é centenário, né? Tem eu não lembro se é um jornalista, enfim, que fala que na guerra a primeira vítima é a verdade, certo? Em uma guerra você vê a proliferação de fake news dos países que estão guerreando. Um lado diz que bombardeou e conseguiu fazer isso, outro lado diz que lá atacou e matou um hospital. Nem sempre você sabe o que é mentira, o que é verdade. Na verdade, na guerra todos só entraram porque foi necessário, né? Então, assim, isso já não é de hoje, isso é centenário. Essa notícia, a notícia verdadeira já morre desde lá. E é normal que se tenha, tá? É normal. O que aconteceu de uns anos para cá é a celeridade com que as notícias se espalham. Infelizmente, isso não é um problema do brasileiro, né? Isso é um problema mundial, que hoje muita gente se discute a questão do problema das fake news. Só que lá vamos nós, novamente, ser tutelados pelo Estado para nos dizer o que é notícia boa, o que é notícia ruim. Entendeu? O problema maior, doutor, não está nem aí. Né? Eu acho que o problema maior não está nem o que é notícia boa ou notícia ruim. Acho que o problema está que estão confundindo, né, o que é uma fake news e o que é uma notícia que não me agrada. Mas aí... Porque uma fake news é uma notícia mentirosa. O fato de se falar uma verdade e aquilo não me agradar ou me ofender, aí nós entramos em outra seara. Mas é diferente. Aí é aquela história do que pode e não pode, né? Porque assim, isso não é uma coisa nova para a política. Mentir um candidato, mentir para o outro. O Estado tutelar isso, ele está passando do limite da democracia ou ele está simplesmente agindo como um ente que, a eleição tem que ser lisa, tem que ser realmente verdadeira e não pode ter informação falsa? Porque o nosso histórico não traz isso. Qual que é o limite da fake news e da censura? Mas é exatamente isso. Por isso que eu disse a questão do Estado nos tutelar novamente. Não cabe isso. Até porque, veja bem, pior ainda, né? O poder executivo ou o poder legislativo ou o poder judiciário? Quem que tem que definir isso? Nenhum dos três. Nenhum dos três, mas tá uma confusão no nosso momento, né? Será que o cidadão não tem a capacidade de filtro das informações e verificar a veracidade daquelas informações? Porque, veja bem, daqui a pouco eu estou dizendo que foi o que ocorreu na eleição. São fatos que ocorreram, no entanto, a sua fala está chegando a uma conclusão que pode influenciar o eleitor. Então você está proibido de falar isso. Depois das eleições pode. Olha o absurdo. É isso que eu quero dizer. O que nós temos que fazer é promover, se nós queremos combater as chamadas falsas notícias e essa proliferação de notícias de fake news, nós vamos combater como? Com informações verdadeiras. Esse é o jeito correto. Até porque a liberdade de manifestação está lá no artigo 5º, certo? Que todos são livre a liberdade de pensamento e manifestação. Isso é um direito fundamental. Veja bem, se eu quero contar mentira ainda não é crime. Eu devo assumir a responsabilidade e o resultado que isso vai gerar. Eu tenho responsabilidade sobre o que eu falo, mas dentro do devido processo legal. Se eu atingir a honra, a imagem de alguém, eu responderei por isso dentro do devido processo legal, certo? Por isso que eu penso diferente de que hoje nós estamos vivenciando uma liberdade contida. E não é isso que nos diz os direitos fundamentais. Nós temos uma liberdade ampla. Assim como com essa liberdade ampla, no sentido amplo, vem a responsabilidade. A partir da hora que eu ofendo a doutora Larissa, eu tenho a responsabilidade de indenizá-la, de sofrer até um processo crime, dependendo da ofensa que eu vou causar, pública. Ou os resultados da minha falsa notícia causaram na vida de terceiros, terei responsabilidade. Mas não pode haver a censura prévia, dizendo, olha, a partir de hoje você não pode falar isso. Um exemplo aconteceu ontem, ontem não, foi dia 8, dia 7, foi essa semana. Na minha visão, assim, vamos dar nome aos bois e vamos começar, já que entramos nessa conversa, para falar sobre isso, né?
O Alexandre Moraes, não que eu acho certo o que tenha feito, não concordo em quase nada com quem falou, e o pouco que eu concordo, eu tenho minhas ressalvas, que é o Monark, que já foi retirado do programa do Flow Podcast e tudo mais, mas assim, a rede social dele, ele incitou fake news no sentido de divulgar aquela situação do argentino lá e tudo mais, mas ele teve o YouTube dele retirado do ar pelo Alexandre Moraes, sendo que para ele o YouTube é a base da alimentação dele, ele é youtuber. Então, assim, até onde vai E não foi só ele, o né? fake news e o que é censura nesse sentido? Não, se for para usar exemplos do que aconteceu nas eleições, a gente tem um monte. Eu estou tentando trazer o mais novo que eu tive... O mais novo não, né? Mas o que eu tive acesso e, assim, para onde vai? Até que ponto... Juridicamente, cabe a ele definir isso? Não, eu penso que não. É claro que a gente está vivendo um estado de exceção, isso está bem claro para mim. E o que acontece hoje? Nós temos que cuidar nas palavras, né? Porque, infelizmente, estamos vivendo num estado policialesco. Nós temos que reconhecer isso. Isso é saudável certo? para a democracia, doutor? Claro que não é saudável. Nós temos aí... Mas eu vou traçar para vocês, me permita aí, um pequeno histórico, tá? Com certeza. Vou iniciar o seguinte, vocês, assim como eu, nos bancos de faculdade, de direito, sempre aprenderam que eu posso não concordar com o que você fala, mas eu hei de lutar pelo seu direito de falar até o fim dos meus dias. Tá? É isso que você quis dizer. Eu posso não concordar lá com o que o Roberto Jefferson falou, com o que o deputado Daniel Silveira, né, a falou, própria Carla Zambelli, a fala dele e tal. Ele tem o direito e a responsabilidade de pagar por aquilo. Tá? Mas eu vou traçar um histórico de minha visão, tá? Que muitas vezes nós batemos palmas para pequenas coisas e lá na frente nós vamos ver o resultado, certo? Não começou hoje isso. Esse atropelo e essa invasão de competência de poderes não começou agora. Nós temos que dar a mão à palmatória. Muitas pessoas que hoje sofrem, que são considerados aí de direita, que estão dizendo que são perseguidos pelo próprio presidente do TSE, enfim, desmonetizados e assim por diante, que até depois me recorde, vamos falar aí da questão do princípio da dignidade humana, se isso não atinge o princípio da dignidade humana das pessoas que estão sofrendo esse tolimento às suas liberdades, mas isso começou lá atrás. Quando vocês puxarem o pensamento de vocês, lá para a Lava Jato, vocês vão recordar daquela nomeação que a então presidente Dilma Rousseff ia fazer para o ex-presidente Lula, né, atual aí, presidente eleito Lula da Silva, ia virar ministro, correto? Houve, salvo engano, foi uma ação popular junto ao STF que proibiu aquela nomeação. E muita gente bateu palma. Tá? Muita gente naquela época bateu palma. Eu mesmo me jogaram pedras quando eu disse, olha gente, não pode. Por que não pode? Porque ele preenchia todos os requisitos, ele não tinha condenação, transitado em julgado, ela era presidente, o cargo estava lá disponível, enfim, não havia nenhum impedimento legal, não há argumento que eu diga, olha, a Larissa vai ser nomeada ministra, mas é porque ela tem um processo só para fugir. Mesmo que seja isso, não há, os requisitos estão preenchidos. Ali, muita gente bateu palma daquela invasão. Moralmente questionável, mas legalmente moralmente aceito. Pode ser questionável, mas legalmente nós vivemos num Estado democrático de direito. Isso, né? Exatamente. Ok. Depois veio o impeachment da Dilma, certo? Veio o impeachment da Dilma, aí chega o ministro do STF, que foi lá conduzir a sessão, e fatia a nossa querida Constituição e é feita a cassação, mas com a manutenção dos direitos políticos. Dilma afastada, com os direitos políticos liberados. Não é isso que diz a nossa Constituição, certo?
Muita gente aplaudiu, enfim, e muita gente não aplaudiu. Posteriormente veio a questão da nomeação do superintendente da Polícia Federal pelo atual presidente da República, que também houve uma outra interferência. Então, o que eu quero dizer com isso é que esse avanço Não vem do nada. não vem da noite para o dia. Esse avanço de tolhimento de liberdades de terceiros, de outros poderes e do cidadão, não nasceu do dia para a noite. Há anos nós estamos sofrendo isso, certo? E hoje nós estamos aí, por enquanto, e eu torço para que assim o seja, no nosso ápice daqui, as coisas se arrefeçam e comecem a baixar. É porque as coisas estão escalando de uma maneira bem complicada. Eu torço para que a gente né? tenha chegado ao nosso ápice e comece a apaziguar. Mas vamos lá. Então, o que eu quis dizer com isso é que a liberdade ela não é tolhida da noite para o dia, ela vem sendo paulatinamente retirada do cidadão e quando você viu, ela já foi. Quanto à questão da Dilma, essa discussão da pedalada fiscal, né, aquele uso de recursos, enfim, de bancos e tal, claro que, historicamente, a gente verifica que outros presidentes fizeram. Tá? O próprio Fernando Henrique fez, nos seus 2 mandatos, o Lula fez e a Dilma também o fez. Tá? Ocorre 2 coisas. Primeiro que o Fernando Henrique fez em alguns bilhões e logo pagava. Né? Acho que, salvo engano, lá o ápice dele foi 1 bilhão, eu não sei o número exato. Né? Mas o que é essa pedalada fiscal? É você pedir, olha, a Caixa Econômica, paga lá o Bolsa Família para mim, que depois eu vou depositar o dinheiro para você. É quase como, porque há uma vedação dentro do direito público, direito administrativo, que é o ente federativo que detém de bancos não pode fazer empréstimos nos seus próprios bancos. Começa por aí. Porque senão você acaba, olha o que aconteceu com o Banestado, enfim, outros bancos, antes da lei de responsabilidade fiscal, que acabavam quebrando esses bancos. Só que ocorria isso, porque normalmente é o próprio banco público que vai fazer essa distribuição nos programas sociais. Isso é normal que se faça. Só que esse adiantamento não seria tão normal. Mas quando é um adiantamento de 30 dias, até que o governo envie o dinheiro, enfim, aquele ente federativo, é aceitável, digamos assim. Fernando Henrique o fez, o Lula também o fez. Só que a Dilma exagerou na dose. Pesou na mão. Pesou na mão, ficou, acho que, se não me engano, meses sem devolver esses recursos, quadriplicou ou quintuplicou, se não for mais, a dívida desses programas sociais, enfim, o que ensejou aí na chamada pedalada fiscal, que ensejou na sua cassação. Mas nós não sejamos ingênuos. O que derrubou ela foi a política e não a pedalada. O que derrubou ela foram as suas decisões na ordem econômica. Se o país, tá? O brasileiro, ele é um ótimo ser, né? Simpático, querido e adora também viver bem, né? Vamos falar dessa forma. Foi gentil. O que ocorre? Se a economia estivesse bem, se nós não tivéssemos com 12, 13 milhões de desempregados, com uma inflação em alta, com muitos brasileiros passando fome, brasileiros de classe média tendo que passar um pouco mais de dificuldade, a Dilma não cairia. E ela também não era aquela pessoa assim articuladora, ela não tinha essa habilidade de lidar com a política, digamos assim, mas Também não tinha muito carisma, né? É que assim, bom, o que eu tô falando é com base no que a gente lê, com base no que a gente conversa. Eu não conheço a Dilma, mas ela não tinha uma capacidade igual o Lula, por exemplo, tem de articulação política. Foi mais, assim, a pedalada, entendi o ponto que ela passou do limite, que isso deveria ser aceito, mesmo isso não sendo necessariamente um crime. Só que as atitudes na economia, obviamente, foram... Né, pelo que o próprio professor falou. Uma ruptura dessa, ela não se dá só com o povo na rua. Né, o que está ocorrendo hoje, certo? Depois acho que vamos tratar desse assunto. Vamos entrar. Mas, enfim, uma conjuntura, é um conjunto de
de atos que estão ocorrendo que podem ensejar num afastamento, numa ruptura mais drástica, como foi o afastamento da Dilma. Então é nesse sentido. Ali houve um conjunto de atos dela, do povo, insatisfação, geração, ordem econômica, desemprego, enfim, inflação, certo? Que ela perdeu o controle. Que ensejou aí junto com um Foi motivo. uma soma de fatores, Junto com um motivo, certo? Mesmo sendo dúbio ou não, relevante esse contexto. Ensejou no afastamento dela. Então, foi mais assim, o estopim. Então, digamos assim, esse movimento da pedalada... Agora, sim, eu costumo falar para os meus... para as pessoas que eu presto consultoria, especialmente na área aí de direito administrativo, muitas vezes as pessoas falam assim, mas doutor, isso sempre foi feito dessa forma. Olha, não é porque todo mundo faz que é correto, né? A lei diz que é assim, então deve ser feito assim. Se aplica também a Dilma. Ah, mas o Fernando Henrique fez, mas pois é, mas não é correto. Não é o que a lei permite. Então realmente houve abusividade legal no caso. Vamos entrar agora naquele assunto para o qual a gente veio conversar de verdade. Já demos uma boa introdução, conversamos um pouco de política em geral. Que tal a gente falar um pouquinho da função da OAB nas eleições? Isso. Vamos. Qual a real função da OAB nas eleições? O que a OAB faz nas eleições? A OAB é provocada para fazer alguma coisa? Ela é obrigada a fazer alguma coisa, a participar das eleições, a vistoriar, a fiscalizar? Qual a função da OAB? Qual a finalidade da OAB? Conte um pouco mais para a gente como é que é o processo internamente. É isso daí eu queria saber. A OAB também. Assim, a OAB ela não tem que ser provocada, né? A OAB deve à sociedade uma ação, até porque ela é considerada uma instituição aí sui generis, diferente de qualquer outro conselho profissional, né? Tanto é que nós não somos considerados conselho profissional, realmente por decisão do STF, que reconhece na OAB uma das defensoras, e como está na própria Constituição, que cabe à OAB também a defensoria do Estado Democrático de Direito. Então, no meu ponto de vista, ela não precisa ser provocada, ao contrário, ela deve essa satisfação à sociedade e deve atuar sempre que possível. E muito me honra pertencer aos quadros da OAB, tá? Por mais que muitas vezes não concordemos com algumas decisões dos nossos líderes, especialmente os líderes federais, mas a OAB presta um relevante serviço no sentido mais de tentar aí orientar a sociedade, de agir previamente, concomitantemente e também ali fiscalizando posteriormente a alguns atos públicos dentro do direito público. Aí nós podemos falar de direito à saúde, direito eleitoral, ambiental. Olha quantas comissões nós temos dentro da OAB, direito de gênero, direito das mulheres, enfim, nós temos a OAB tem essa visão multipessoal das pessoas e de toda a sociedade, e muitos conselhos podem achar que a OAB ela às vezes metida, se mete em tudo, mas não, eu vejo com bons olhos. Nós temos o dever de devolver isso tudo que nós recebemos da sociedade e melhorar o ambiente que nós vivemos, e é esse o caminho da OAB. Tá? Seja em qualquer das comissões. E nesse processo eleitoral, vamos trazer já para esse, que o doutor participou desse processo. Aqui a nível Cascavel mesmo, a OAB Cascavel, por exemplo. Nós temos conhecimento, até foi na mídia, apareceu alguma coisa, de que tinha representantes da OAB acompanhando a chegada de urnas, a conferência de urnas. O que exatamente os representantes da OAB conseguiram fazer quanto a isso? O que foi conseguido observar? Como que funciona lá dentro? Vocês tiveram acesso a quê? Assim, a OAB, nesse ponto, a OAB, claro que quando a eleição, nós aqui, trazendo para o nosso quintal, quando a eleição ela é municipal, nós temos uma atuação muito maior, porque são candidatos daqui, a maioria daqui, a gente tem um acompanhamento maior, a gente consegue desenvolver programas de políticas dentro do direito eleitoral em conjunto aí com outras comissões para efetivamente poder orientar. E a OAB, nós trabalhamos com 14 municípios aqui, certo? Então ela não é OAB
Cascavel, na realidade. É ela é regional aqui, certo? Então, o que ocorre? A OAB, nessas eleições a nível estadual e a nível nacional, ela tem, claro, uma atuação importante a nível de fiscalização, ajuda, percorre, colegas percorrendo colégios eleitorais, verificando como que está a votação, enfim, ficando sabendo... respeitado, ter os mesários, na realidade, você faz uma leitura legalista de tudo que está ocorrendo, né? Se tem alguém lá fazendo boca de urna, se tem alguém lá tentando comprar voto, se os fiscais está tudo bem, inclusive problemas corriqueiros para até tentar levar soluções como filas que ocorreram, enfim, tudo isso é papel institucional também da OAB. Além disso, nós temos essa questão proforme, porque eu digo que é proforme porque, olha, a Justiça Eleitoral convida, nós vamos lá com o intuito de ajudar no sentido de, olha, realmente está sendo feito dentro da lei, a questão da fiscalização das urnas, o lacre das urnas, desde lá a questão da emissão das erésimas e tal, enfim, isso é um papel institucional da OAB para que ela também possa ajudar a Justiça Eleitoral de alguma forma. Esse movimento das urnas, que assim, a urna eletrônica pelo bem, pelo mal, pelo certo, pelo errado, vem elegendo os candidatos brasileiros já há algum tempo. Ela passou por várias modificações, mas ela existe e ela funciona, não é de agora. E esse questionamento, inclusive, sempre houve, principalmente do campo da direita, sempre teve uma parte da esquerda também, antigamente. A esquerda questionava mais a urna eletrônica do que hoje em dia, mas já aconteceu. Eu como pessoa e como cidadão, sendo que eu sei que o professor acompanhou um pouco disso, que participou desse movimento. É confiável? Não é? Como que trata-se disso? Qual que é o processo que tem por trás? Porque provavelmente cada urna vai ter quantas pessoas em volta dessa urna para correr essa lisura nas eleições. Esse processo é respeitado hoje ou não? Nesse tem sentido. como afirmar hoje? Veja bem, vamos lá. Que uma urna Obrigado. não foi violada? A partir da hora que nós começarmos a não acreditar nas nossas instituições, realmente... Acabou a democracia. Acabou a democracia. A urna eletrônica foi um avanço, nós temos que reconhecer. Estamos falando de fraude eleitoral, se é que foi isso que eu entendi. Fraude eleitoral, vamos lá. Se alguém acha que a urna eletrônica tem fraude eleitoral, você imagina na época das cédulas, onde se trancavam em ginásios. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar isso, né? Você não, provavelmente, que é bem mais novo que eu, enfim, mas e começava aquela contagem. Eu já vi a urna, graças a Deus, e sei que ela funciona. Você via a gente rabiscando cédula, para anular cédula. Olha, era terrível, era terrível. Mas certo? Era mais fácil de enxergar, porque era no papelzinho. Além Agora... de que a mão do coronelismo era muito pior, certo? Então nós temos que reconhecer o seguinte, a urna eletrônica foi um avanço formidável para nós, certo? No entanto, contudo e porém, não significa que você, olha, eu avancei, tá bom aqui onde eu cheguei e eu vou ficar assim. Não. Volto a frisar. Se há uma grande parcela, eu não coloco, eu tendo a confiar nas urnas. A confiar nas urnas. Eu não coloco a minha mão no fogo dizendo, olha, ela pode ser fraudada, e também não coloco a minha mão no fogo dizendo, olha, ela não pode ser fraudada. Mas a OAB, enquanto instituição, quando ela é chamada, ela não tem como saber se pode ou não fraudar. Ela não vai conseguir ver o código-fonte, por exemplo, e coisas do tipo, mas ninguém tem, né? Tá, mas então... Quem teria é o... Porque, assim, eu vejo... Dá uma declaração, por exemplo, a OAB dá uma declaração de que não pode ser fraudada, a urna é inviolável. Mas é que não é só urna daí, né? É um processo, né, doutora? Mas a OAB em si... o relatório da OAB, eu achei meio temeroso. Federal, eu penso que ela fez um gesto de apoio, quis mais fazer um gesto de apoio do que efetivamente não apresentou um relatório. A auditoria, ela tem elementos a serem efetuados dentro de uma auditoria que não condiz com o relatório que foi apresentado. Ali foi mais um gesto de apoio, creio eu, e não só da OAB, o próprio TCU, vamos lá. Mas é temeroso, não é, doutor? Porque a sociedade em si,
quando recebe uma cópia, um print na internet desse Acredita nas relatório, suas instituições. ela lê aquilo ali e vai ter a impressão que, não, a OAB foi lá e viu e não tem como violar aquela urna. Se eles estão falando que é isso, é isso. E não é bem assim, né, doutor? Nós sabemos que a OAB não tem o conhecimento técnico, inclusive, para ir lá e dar uma declaração dessas. Eles podem dizer, não, nós concordamos, nós apoiamos, instituições têm, mas nesse contexto. Para chegar e dizer com certeza, nós não tem nem acesso. O próprio relatório das Forças Armadas, que infelizmente muitos cidadãos ainda achavam que teria diferente, não. Teria uma bala de prata, não existe escrito, isso, gente, esquece. Porque veja bem, indícios não significa que houve fraude. Sim, tá? concordo. Mas indícios também não demonstram ausência de fraude, certo? Indícios são indícios e como você verifica, quando há apontamento de indícios, você procura depurar ainda mais, você procura informar que aqueles indícios condizem ou não condizem com a verdade, não é deixar no canto ali uma coisa, não gostei desse indício, eu vou deixar no canto. Por isso que eu penso que deve haver aprimoramento. Bill Gates falava que definia os usuários de computador como aquelas pessoas que já perderam dados e aquelas que irão perder dados, ou seja, todo mundo vai passar por isso. Nós temos aqui, não vou citar o nome, mas aqui no estado do Paraná, um tribunal administrativo que ficou, se eu não salvo engano, hoje tudo eletrônico, os processos são todos eletrônicos. Vou citar o nome, Tribunal de Contas do Estado, vocês devem ter lido as notícias, ali, afinal foi público, foi atacado por hackers, certo? Ficou lá em torno, salvo engano, perto de 60 ou mais de 60 dias com o site fora do ar, também, com todos os processos eletrônicos parados. Então, assim, nenhum sistema é inviolável, o processo da certo? Receita, Nós temos dentro do Poder Judiciário pessoas que mudaram sentenças, que depois foram se verificar que algum hacker entrou lá e modificou uma sentença. Então, veja bem, sempre há aprimoramento a ser feito, certo? Eu, particularmente, penso que se há uma desconfiança de grande parte da população, a resposta não deve ser calar essa parte da população. Deve ser, olha, eu vou fazer aqui, uma comissão de estudo, vamos avançar para aprimorar o sistema. Mas discutir o jogo enquanto ele está sendo jogado não é nocivo? Aí porque volta lá atrás aquilo que eu falei, o grande problema da questão das reformas eleitorais são essas, é fazer normalmente começar a discutir um problema um pouco antes ou durante o pleito eleitoral. Porque aí é incabível. Você está falando assim, eu entendo e concordo, e realmente, o pouco que eu sei de qualquer coisa dentro de qualquer coisa que trabalhe com software e hardware, nada é criado que não possa ser violado. Isso é uma base, é base de qualquer conteúdo nesse sentido. Só que esse movimento de questionar o processo eleitoral, que o processo eleitoral não é só urna, o doutor fez parte da OAB, que é um membro de fiscalização. Então isso, não só esse, como outros da sociedade. Depois falaremos de inserção, que é outra parte. E outra, até a questão da verificação de voto a voto, dos fiscais partidários e tudo mais. Então não é a urna, é tudo em volta. Entendo que tem que ser mudado e concordo com o avanço tem que acontecer. Mas discutir o jogo nesse cenário polarizado, nesse cenário caótico, vamos usar essa palavra, que está o país, e no meio das eleições que simplesmente são as mais importantes do país, não é mais como um problema. Eu entendo que é aquela história, como diz, né, de boas intenções o inferno está cheia. Então, é uma boa intenção e eu entendo o motivo de discutir, mas no meio do pleito eleitoral não foi mais prejudicial, não está colhendo a fogueira? Claro que está. Assim, não só de um lado como de outro. Não estou nem falando agora de partidos, Sim. tá? Falando até dos poderes constituídos, na forma que foi feito, enfim. Essa discussão ela tem que ser mais serene, né? Com mais tempo, enfim, como eu disse, tem que montar aí uma comissão, verificar, avanços devem ser feitos, não há, isso é indiscutível, hoje a tecnologia permite, porque, eu desconfio da urna, eu não desconfio da urna, mas eu desconfio da transmissão. Ela será auditável com eu o veto voto desconfio da impresso transmissão também pro para TRS. confirmar? Ela já é.
Não, mas com o voto impresso também confirmando ali. Até não ajudaria? Salvo, claro, eu não vejo problema. Porque eu acho que ele não prejudicaria a urna eletrônica em si, Viu? Mas ele geraria um pouco mais de confiança no eleitor. E eu volto a frisar, não é calando as pessoas que discordam que você será ouvido. Não é assim que funciona. Ao contrário, vamos pegar e vamos discutir, debater ideias. Eu não posso... Eu falei antes de liberdade ampla, certo? Todo cidadão tem o direito de apoiar ou desconfiar de algo, de criticar ou elogiar as instituições, os entes federativos, os poderes constituídos, certo? Eu tenho que ter a liberdade de dizer, olha, eu não confio em tal tribunal. Desde que eu não ofenda as pessoas, por mais ácida que seja a minha manifestação, eu não poderei ser calado. Começa por aí. Não é calando alguns que você vai matar aquela ideia controversa, aquilo que você pensa. Volto a frisar, foi uma evolução? Foi uma evolução, mas há formas de evoluirmos ainda mais, para justamente tirar essa desconfiança que nós estamos falando agora, essa desconfiança do cidadão. O cidadão tem o direito de desconfiar porque ele está desconfiando. Está desconfiando por causa disso, disso, daquilo. Então vamos fazer um método para que eu tenha um grande percentual de confiança do eleitor brasileiro. É assim que eu devo trabalhar em Constituição, pacificando e não colocando lenha na fogueira. Colocando lenha na fogueira, certo? Não taxando disso ou daquilo, de adjetivos aí os outros cidadãos. Nós temos que evoluir, O grande problema é que, como aquele histórico que eu fiz lá, dessa invasão de poderes, essa questão da urna eletrônica, lá atrás, você mesmo falou, foi defendida por A, defendida por B, e daí quando foi defendida por C, Aí não pode. Né? E temos que reconhecer que, infelizmente, houve um ativismo judicial. Sim. Tá? Isso virou uma guerra pessoal. Nós temos que reconhecer. Um lado querendo apoiar a questão do voto impresso, dizendo não, é isso, e o outro lado dizendo não vai ter voto impresso. E esse ativismo foi levado para dentro do Congresso. Quem que vai esquecer que da comissão que fez o estudo da questão do voto impresso, a comissão anoiteceu de um jeito e amanheceu de outro. Por quê? Porque ministros do TSE foram lá conversar com os líderes de governo dentro do Congresso. Nós temos que reconhecer, certo? Ambos os lados agiram de forma errada. E isso foi acalorando e dividindo o cidadão e o eleitor. Esse foi o grande problema. Aumentando muito mais a insegurança de quem não tem isso que está o erro de um lado justificando o outro. Isso, né? Que está ocorrendo hoje, do povo nas ruas insatisfeito com o resultado das eleições, advém muito do posicionamento e da conduta das autoridades lá atrás. Concordo. Nós temos que totalmente. reconhecer isso. Certo? Não houve uma autoridade com serenidade de apaziguar as coisas. Não houve alguém que chegasse, Larissa, você quer o voto impresso? Eu não concordo nesse momento, mas vamos sentar aqui nós dois, vamos debater, vamos dar uma comissão melhor e tal, tirar isso do calor da eleição para que futuramente nós possamos discutir e chegar em um ponto comum melhor que nós possamos avançar. Não, começou-se ali uma guerra, uma trava, um cabo de guerra de quem pode mais. E o grande problema é que esse cabo de guerra hoje está todo mundo ali dobrando a aposta. Acorda sempre dobrando a aposta. E está aí o resultado. E esses excessos, porque assim, eu entendo, eu quero saber, eu quero ver, eu quero entender a visão do doutor quanto a isso, mas assim, vamos dar nos meus bois agora, eu sei que a gente está cuidando com isso, mas não tem, eu não quero tratar aqui como nenhum de nós apoiando ou não apoiando um lado, mas o movimento do bolsonarismo ia lá e fazia um ato que não estou nem tratando se é legal ou não é, mas questionável. Aí o movimento do PT ia lá e fazia um ato questionável. E a régua foi subindo a um nível que hoje em dia nós não sabemos mais. Hoje foi criado primeiro, as instituições, os que não desacreditam estão com ódio.
Que a maioria são poucos que falam, não, realmente as instituições não teve ativismo, a não ser um que tenha lado já definido. Mas não teve ativismo, ou que isso daí, claramente, né, pelo menos na minha visão, teve. Mas foi justo ou foi correta as atitudes. Eu acho que é aquilo mesmo que a gente estava conversando antes. Pode ser que tenha necessidade de tomar algumas decisões mais impulso enérgicas, firme da justiça, mas talvez tacar a lenha na fogueira num momento tão acalorado é o certo? Ou vai aumentando cada vez mais? Qual será o limite para isso? Porque, de um lado, isso a gente não tocou no assunto que eu queria tocar, mas eu queria entender esse cenário nesse sentido e o que seria, como que as instituições, como que o próprio mecanismo jurídico hoje, porque eu acredito que seja do jurídico que a gente vai se basear, porque não tem até então o Congresso e o próprio presidente da República está em processo de transição, então deles para apagar esse incêndio não dá, né, pelo momento, porque não se tem definido ainda. O Lula disse em entrevista, não tem nenhuma oposição definida? Tem, mas tecnicamente falando ainda não foram eleitos, não assumiram o poder. E cabe ao judiciário, como se couber, não de apagar esse fogo? Claro que, assim, falei da questão da concretude do ordenamento jurídico, né? O ordenamento jurídico, ele veio por quê? Porque nós, seres humanos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, nós não somos as pessoas mais queridas e mais sensíveis para viver em sociedade. Então nós precisamos aí de normas dentro do ordenamento que ditem as nossas condutas, certo? Normas aí que nasceram de costumes, outras que geram costumes, como eu falei. Então nós temos normas de organização e as normas primárias, que são as normas de conduta, que definem como deve ser a conduta social aqui dentro do meio que nós vivemos. E o que o direito busca? Busca a harmonização, o equilíbrio dentro da sociedade. Quando você vai lá nas portas do judiciário pedir a tutela jurisdicional, você não quer que aquele magistrado, ao devolver a tutela jurisdicional, cause mais desavença do que já existe. Você espera uma decisão serene, uma decisão pacificadora, mesmo que às vezes você não concorde com ela, mas justamente para resolver determinados problemas, certo? Por isso que eu digo que nós precisamos urgentemente... Uma decisão mais técnica do que passional. Isso, viu? É a questão da razão acima de tudo e a busca de entender que você está lidando com pessoas, certo? Especialmente pessoas nesse momento com um anseio eleitoral muito exacerbado. Nós precisamos de uma reforma, voltamos lá para a reforma, nós precisamos de uma reforma eleitoral, ela tem que ser ampla. O que é esse status quo que se alinhou hoje faz? Nós acabamos de falar que o pior alienado, lá no início da nossa conversa, é o alienado político. Aquela pessoa que não se envolve em política. Você já imaginou quantas pessoas, olha no primeiro turno, salvo engano, 30 milhões de pessoas não foram votar? Por quê? Porque não estão satisfeitas com o ambiente que foi criado. E só acaba afastando as pessoas da política. Ou criando uma rixa política ainda maior que dificulta a nossa evolução enquanto sociedade. Esse é o grande problema. Nós não temos um agente pacificador nesse momento. Certo? Nós temos discursos, ainda que o atual presidente depois não discursou mais, enfim, mas também tinha um discurso ácido, vem o outro, tem um discurso ácido, aí vem aquele que seria a mão pacificadora e tem discurso ácido. Joga uma tonelada de então, ácido assim, em cima, nós estamos num ambiente muito nocivo para toda a sociedade, especialmente para o ambiente político. Nós precisamos de inovação. Inovação no direito, inovação tecnológica. Nós precisamos aí acompanhar essa inovação tecnológica dentro das urnas eletrônicas, do método de votação, mas também precisamos avançar na questão do direito eleitoral. Nós precisamos urgentemente. O artigo 14 da Constituição, salvo engano, o parágrafo 3º, diz que lá que uma das condições de elegibilidade é você ser filiado a partido político. Esse é um problema. Tem Não sou contra partido político, ao contrário, eu acho que o partido político que defende corretamente as suas ideologias, ele é extremamente salutar para o ambiente democrático. No entanto,
por que não deixar que a Larissa, digamos, a Larissa não se enquadra, não se concordo encaixa, com nenhum não dos concorda partidos, com a minha ideologia ideologia é partidária dos 34 partidos que existem hoje, 30 e poucos, porque ela é diferente mesmo, né, Larissa? Eu sou diferenciada. Desculpa brincadeiras à parte, mas se a Larissa diz que não concorda com a ideologia desses partidos, Candidatura unipessoal. candidatura avulsa. Ainda por que assim, eu não? vou ser obrigada não? a me filiar. Por que Porque não? bloquear, querendo ou não, se o cenário é democrático, por que não se utilizar da democracia? Exatamente. Tem essa... Pensa você, Hélio, que se as pessoas agora, no primeiro turno, como o doutor comentou aqui, um número elevado de eleitores não foi votar, provavelmente é porque não concordava com a ideologia de nenhum dos candidatos que nós tínhamos ali. Não eram poucos candidatos, nós não tínhamos só os dois que estavam mais polarizados. Nós tínhamos mais candidatos. E eles não se identificaram, boa parte deles, com nenhum deles. Imagine, então, com um partido em si. Só que o custo político... É porque, assim, hoje no cenário que a gente tem, o custo político para você estar dentro de um partido, o partido ele vai te cobrar o que é mais importante. Ele vai querer em troca do apoio à sua candidatura o que é mais caro para a política, que é voto. Porque o partido ele vai tem as eleições, o vereador foi eleito, o partido nas eleições de deputado estadual, tantos votos aqui. A gente precisa de alguma coisa. Assim, essa não é uma... A política partidária, até um ponto, ela pode... não vou falar corromper, não quer dizer que o vereador seja isento da sua responsabilidade e que todo partido seja assim. Mas a máquina, dessa forma que está feita, ela realmente parece que ela vem corrompida do cerne, porque o cerne é obrigatoriamente você estar num partido. Mas aí você não pode culpar os partidos, tem que culpar as pessoas. Concordo. Né, que lá estão. Eu sempre digo isso, o problema não é o TSE, o problema não é o STF, o problema não é a OAB. O problema são as pessoas que compõem esses órgãos. Tá? Dito isto, essa questão... por isso que precisa essa reforma, certo? Você tem que entender assim, uma filiação, uma candidatura avulsa, como nós estávamos discutindo agora, tem seus prós e seus contras. Se ela não concorda com algum partido, ela pode ser candidata. Ela tem que entender uma coisa, ela não vai ter estrutura partidária para apoiar ela. Apoio financeiro, ela vai ser conhecimento. Um voo solo, digamos assim. Ela tem que ter, mas tudo bem. Se ela acha que é assim que deve ser... Ótimo. Às vezes ela pode se eleger não precisando de um partido. A pessoa que se dirige e se filia a um partido tem que entender também que esse partido tem um estatuto e tem regras a serem seguidas. Então é natural que haja exigência de ambos os lados. Olha, eu vou te apoiar, posso te apoiar financeiramente, eu vou te abrir portas e depois eu quero... Não é nem que isso vai ter seja saudável. Isso é um mundo democrático. Faz parte. Isso é um mundo democrático. Só como é o que não pode aí são outros negócios que de repente são feitos, né? Não estou falando que isso ocorre em todos os partidos, não. Mas é normal, isso é um ambiente democrático e político. Eu vou te apoiar e quero ter o apoio depois, normal. Ela quer uma candidatura avulsa, ótimo, saiba que você não vai ter uma estrutura partidária por trás, não vai ter um apoio financeiro por trás. Mas os dois mundos podem conviver. O grande problema, nós voltamos lá para trás, a questão de que quem detém o poder para fazer essas mudanças não tem interesse. Não é do interesse deles, né? Até aquela questão a questão do Moraes mesmo, vamos tratar mais direto aqui. O impeachment dele, que é o mecanismo, não sei se o doutor conhece um mecanismo mais efetivo, mas na minha visão é o mecanismo, o doutor mesmo, a gente tinha conversado antes de começar de começar a gravar aqui o episódio, que o impeachment é o processo correto para se tirar ele, se a população, se a sociedade entender que ele não deve continuar lá. Mas, em 2019 mesmo, não falando, né, mas assim, foi engavetado, faltava 1 ou 2 votos para dar continuidade, foi engavetado por quem tem poder político, irrelevante quem foi. Ou seja, para eles que estão lá em Brasília, que foram eleitos em 2018, é aquela história, você discursa, não, tem que tirar, mas na hora de fazer não faz. Porque eles não têm interesse de mexer no sistema como está. Ou porque essa máquina é favorável a eles, nesse sentido. Seria mais ou menos nessa
nessa lógica? Assim, nós temos que seguir a lei, né? Não, nós temos volto a frisar, um Estado democrático de direito, e o direito está positivado e colocado aí na nossa lei das leis, a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, que lá prevê que o afastamento se dará através do Senado, de um ministro do STF, e tem lá a lei do impeachment que rege como deve ser feito. E aquilo deve ser seguido. O problema é que o regimento interno do Senado dispõe que quem tem o poder de dar o andamento ou não dar o andamento ao processo é o presidente do Senado. Aí o presidente do Senado, nesse momento atual, entende que não é a melhor hora de dar andamento para o processo. Isso é o jogo democrático, né? Mesmo vários senadores se manifestando, enfim. O que eu vejo é que nós somos uma democracia um tanto quanto jovem, porém, nós já temos várias rupturas. Né? De 88 para cá, nós tivemos 2 presidentes afastados, gente. Isso não é brincadeira, certo? Então, assim, essas rupturas, elas não são normalmente saudáveis para o país. Não são saudáveis. O afastamento de um ministro do STF também não seria saudável, né? Não é saudável. Muitos podem achar necessário, até eu posso pensar assim, olha, extrapolou os limites, é necessário que se faça, não é saudável, tá? Mas existem limites que, quando ultrapassados, eles merecem no mínimo uma correção. Eu vou um pouquinho antes do impeachment e digo o seguinte, que o grande problema é que o presidente do Senado ou os próprios senadores, os senadores até tentaram convocar o Alexandre de Moraes, certo? Mas sequer foram ouvidos o presidente do Senado. O senador Pacheco, enquanto... Isso é um pensamento meu, tá? É outra pessoa que, ao meu ver, joga mais lenha na fogueira. Por quê? Convida o ministro Alexandre de Moraes, alguém tem que chegar ao ministro e falar, olha, gente, não vamos dobrar a aposta mais, vamos apaziguar. Dá uma seguradinha e vamos pôr a casa em ordem. As coisas estão indo por um caminho. Eu não estou falando que necessariamente tenha que haver um impeachment, mas é alguém, quando o teu pai, você faz muita caquinha na tua casa, o teu pai ia lá e te dava um puxãozinho de orelha, né? Ou batia um bom papo contigo e falava, ó, não vai por aí que você vai estar mal. Certo? Então está faltando esse aconselhamento. Infelizmente parece que os próprios pares estão deixando a coisa fluir. Daqui a pouco, não, se caçar, caça ele, e daí a gente recua. E a gente volta naquela conversa do cenário que a gente agora, que está havendo aí um Estado policialesco, que direitos fundamentais estão sendo tolhidos de uma forma muito preocupante, isso está acontecendo. Nós estamos vivendo um estado de exceção. Me corrija se eu estiver errada. Quem julga o presidente da República? O Congresso Nacional. O STF? Não, Congresso. Depende. Congresso. Não. Também com autorização do Congresso Nacional, o STF poderá julgá-lo. Não é temeroso um presidente ser julgado por pessoas que supostamente ele possa ter indicado? Claro que sim. Porque o STF, errado, os ministros, né, do STF, eles estão lá não por votação, por mérito, por aclamação popular ou coisa assim. Eles estão lá pela indicação única e exclusiva de uma pessoa, que é o presidente da República, correto? Mas tem aquela história mas aí entra na reforma que nós estamos falando, né? Nós estamos falando assim, ó. Não, mas porque é um círculo sem fim. Você acabou de falar que quem julga um presidente da República são os ministros do STF, claro que com autorização do Congresso, sim, que foram indicados por ele, muitos deles. Ótimo. Só que quem julga os senadores é o STF. E quem julga os ministros do STF são os senadores. Então o nosso sistema... Fica um ciclo vicioso, tipo, vou deixar ele fazer o que eu quero, porque senão ele vai me julgar. O nosso sistema é totalmente equivocado, por isso, volto a frisar, nós precisamos amadurecer uma ideia de reforma administrativa, política, eleitoral. Outra coisa, o STF hoje, eu sou advogado, vocês são colegas nossos, advogados também, mas o STF hoje é formado pela grande maioria por advogados, certo? Cadê a paridade de armas? O que nós precisaríamos de um STF hoje? Se são 11 ministros, nessa conjuntura atual vai ter lá 4 advogados, 3 juízes e 3 promotores. Ou seja, nós temos
os operadores do direito aí, da lida diária, representados lá. Com pensamento diferente. Certo, com pensamentos diferentes. Isso, no meu ponto de vista, seria muito mais salutar, traria mais equilíbrio, mais ponderação nas decisões do STF. A lista tríplice, vamos, já que estamos nesse assunto, vamos dar seguimento a ele. A lista tríplice, que se é utilizada, assim, não é obrigatória, até porque, né, já não foi seguida pelo presidente atual, mas ela tenta resolver esse problema. Ou não, ou é simplesmente assim, aquele... peraí, vamos mostrar para ficar bonitinho aqui, para o pessoal achar que está sendo... pro forma, cumprir o ritual. Não, somos todos bonitinhos, vamos cumprir o ritual aqui. Isso daí Vou melhorar a pergunta. Historicamente, essa lista realmente ela é aceita? Ela os presidentes anteriores se utilizam dela? Se utilizaram dela para sua escolha? Ou ela estava lá só para preencher figurino? A ideia é boa, o resultado nem sempre é tão bom assim. Né? Quando nasceu a ideia, justamente para dar essa paridade de arma, trazer indicação, isso que o próprio doutor falou antes, tal, né? Só que a gente sabe que na teoria lindo, na prática... na prática nem sempre funciona assim. Nós estamos tratando de um meio político, onde o jogo é bruto, o sistema é pesado, onde há interesses, não adianta. Nós falamos agora há pouco de caciques políticos dentro de partido, enfim, existem pessoas que trabalham nos bastidores que sequer são candidatos e têm um peso enorme dentro do sistema político porque são as pessoas que são bem articuladas, que têm uma visão nem sempre para o bem, mas lá na frente, que sabe, olha, um ministro da STF aqui vai ser muito interessante, um presidente do Senado aqui vai ser muito interessante. Então, assim, o nosso sistema precisa de uma reforma. Não adianta. O sistema é feito para manutenção do poder do status quo. Não adianta, nós temos que reconhecer isso. Houve uma grande renovação da Câmara de Deputados, né, do próprio Senado. Houve lá, sei lá, acho que chegou a 40% numa das duas casas. É uma boa renovação. Mas será que essa renovação ela foi só quantitativa ou ela foi também qualitativa? Aí que fica a questão. Renovar por renovar não adianta. Não muda, né? Não muda. Porque a quem nós estamos colocando lá na frente? Entrou muita pessoa assim, entrou muita gente, muitos dos nossos futuros senadores que não tem nenhuma base política alguma. Não tem como falar sem ver o trabalho das pessoas. Mas, ao que me parece, um bando de oportunista que não tem noção nenhuma, ou, pelo contrário, se tem, a noção é uma noção completamente... né? E o meio, ele acaba engolindo algumas pessoas, tá? Algumas pessoas são engolidas pelo meio. Esse é o grande problema também. Mas, assim, esse é um problema da humanidade. Nós temos que saber ser resilientes a isso e buscar a mudança, ensinar os nossos pequenos a mudarem isso, certo? E eu vejo com esse sentido. Nós precisamos efetivamente apaziguar nesse momento, né? Vamos tratar um pouquinho de manifestação? Vamos eu queria entrar agora. Vou começar lá atrás, então. Pera lá, vamos puxar bem lá para trás, porque o que a gente vai falar agora é a visão jurídica do negócio, independente de, eu gosto de fulano, de ciclano, porque a nossa sociedade clama por explicações, porque tem muita notícia, muita desinformação, o que gera um caos, que é o que a gente está vivendo agora. É todo mundo querendo alguma coisa, mas não sabem nem ao certo o que querem e nem muito menos como pedir. Uhum. Então, vamos começar por lá. O Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, acabou de ser candidato, foi eleito. A pergunta é, lá atrás, quando do processo que ele respondia, que ele foi condenado em 3 instâncias, o processo foi, alguns dizem anulado, outros dizem foi... O que aconteceu? Foi uma incompetência absoluta ou relativa? Porque foi uma incompetência territorial, salvo engano, que fez com que tudo voltasse, né? Bois, doutor, que erro aconteceu? Essa incompetência territorial, ela é uma nulidade relativa ou absoluta?
Quais seriam as consequências exatas que a lei, a letra da lei nos traz a respeito de uma nulidade absoluta ou relativa? E que reflexos que isso teria numa eventual candidatura dele? E é a pergunta que não quer calar. Ele foi condenado, descondenado ou absolvido? Disseram que ele é inocente? Ele se fala inocente por causa, invocando provavelmente o Instituto da Presunção de Inocência, né? Mas, vamos lá. Na realidade, nós tivemos dois problemas, certo? A questão, e eu até vejo que muito se fala da questão da decisão do Fachin, né? Mas eu vejo que pior que a decisão do Fachin foi a decisão que reconheceu a parcialidade do Sérgio Moro. Ali eu acho que foi pior, certo? Por quê? Vamos lá. Competência territorial, a gente alega tempestivamente desde o início do processo, correto? Você prazo, sabe, primeira manifestação no processo. Exatamente. São os 15 dias para apresentação da defesa, quando você é citado. E foi o que ocorreu. Eles alegaram, foi alegado dentro do processo. Foi negado. Foi negado, houve recurso ao TRF, foi negado, houve recurso. Até chegar lá no STF, que também foi negado. Então, a incompetência territorial já havia sido arguída lá no começo e já havia sido decidida nas 3 instâncias que não era cabível a incompetência salvo engano, territorial. nas quatro. Nas 4 instâncias, ok. Ainda assim, o processo daí, ok, não tem incompetência territorial, então vamos continuar com o processo. Continuou-se com o processo. Aí, lá no final, quando estava próximo o doutor Luiz Inácio Lula da Silva atingir seus 70 anos de idade, arguíram novamente. Poderia ser arguído de novo? Olha, na realidade, o meu ponto de vista, eu não conheço efetivamente o processo. Até olhei algumas manifestações do ex-ministro Marco Aurélio, que ele fala muito bem sobre isso. O momento Sim. foi totalmente inadequado, a decisão foi inadequada, até porque eram embargos infringentes do embargo de declaração, enfim, não é o instrumento competente para discutir isso, e não se tratava disso, estava discutindo, salvo engano, outro objeto, outro tema, certo? Mas o nosso querido ministro Fachin resolveu reconhecer ali. Fachin foi nomeado por quem? Pela ex-presidente Dilma. Que é do partido do PT, certo? Certo. Olha eu fazendo uma audiência aqui no meio do podcast. Enfim, ele tomou essa decisão, né? E quem pode mais, pode menos, né? Quem tem o poder da caneta determina. Ele tomou essa decisão, o que acabou, tá, dizendo que aquele juiz não era o juiz competente para julgar o ex-presidente Lula. Então, o que você faz? Você retira da mão daquele juiz e encaminha para o juiz competente. Dito juiz competente. O chamado juiz, eu não vou falar muito tecnicamente, mas o chamado juiz natural, né? Olha, aquele não é o juiz natural, ou seja, não tem a competência para julgar essa matéria, teria que ir para Brasília, teria que ir para São Paulo, enfim, várias foram as ações que foram distribuídas. Certo? Eu não sei se algumas pessoas que vão ouvir não têm conhecimento técnico e jurídico, então Sim. Todos têm? Não, algumas pessoas não têm. Então vamos lá, vamos dar um exemplo. Você imagina que acontece um crime aqui dentro do município de Cascavel, do território de Cascavel, certo? Ou a polícia natural, só para explicar, o Ministério Público, enfim, quem vai conduzir esse inquérito é aqui do município de Cascavel, certo? Não cabe ao município de Foz do Iguaçu vir conduzir esse inquérito aqui dentro. Então é mais ou menos isso que o juiz entendeu. Olha, o crime não foi ali, não estava atrelado à Justiça Federal, a circunscrição da Justiça Federal lá de Curitiba. Teria que ser encaminhado para julgamento em outro juiz, certo? Até aí eu não vejo como o principal problema daqueles julgamentos, apesar que já tinha passado ao nível de 2º grau, a nível de 3º grau e confirmado. Porque quando foi para o outro magistrado, chamado juiz competente ou juiz natural, ele poderia ali fazer uma convalidação de todos os atos dos atos anteriores, o que poderia acelerar o processo e não gerar a prescrição. Tá?
Então, o grande problema, eu nem vejo que em todos os processos foi a decretação da incompetência da 13ª Vara, do juiz Sérgio Moro, na época, do ex-juiz Sérgio Moro, lá em Curitiba. O grande problema foi a decretação de parcialidade. Ele foi parcial. O Moro foi parcial. O STF disse que considerou ele foi parcial. que ele foi parcial. Entendi. Certo? Doutor, o STF, nesse sentido, só para arrematar, você decretar a parcialidade de um juiz é a pior coisa que pode acontecer para um juiz. Certo? Inclusive, eu não sei por que ele não foi processado, já que houve esse decreto, porque isso seria crime, certo? Outro ponto que me causou estranheza é o chamado fruto da árvore envenenada, né? Que você não pode usar provas aí em processos, provas colhidas essas de forma totalmente legal. O que houve e foi citado por ministros do STF? O grampo da ligação telefônica. Aquela questão da invasão hacker no Telegram, do Sérgio Moro e dos promotores da Lava Jato. Houve várias citações e ali se abriu-se o entendimento que se for pela primeira vez, que se fosse para o benefício do réu, poderia ser utilizado. Então causa estranheza, Não adianta falar que causa estranheza. Nós temos que dar nomes aos bois, pingos nos is, causa estranheza sim, a forma como tudo isso foi conduzido. Isso foi o início de todos os status quo que nós vivemos agora. Doutor, já encaminhando para finalizar, assim, é tão gostoso conversar com quem entende, é tão bom, é tão engrandecedor que a gente esquece do tempo, né? E já estamos aqui em 2 horas de conversa e parece que conversamos faz meia hora. Eu só tinha, antes do doutor as manifestações falar de um ponto, eu gostaria de tocar nesse assunto, das manifestações, se é ilegal, se já para encaminharmos para o final mesmo, se é ilegal, se não é baderneiro, igual estão falando, é atitude antidemocrática, não é, até que ponto é, porque assim, manifestação, movimento de greve, necessário, importante e básico para a democracia. Só que existem limites, esses limites foram passados, não foram? E eu gostaria de complementar ainda a pergunta dele, doutor, até se quiser anotar os tópicos, que eu tenho mais um complemento um pouquinho interessante. Digamos assim, a manifestação deve ser aceita, porque toda manifestação, a princípio, deve ser aceita, contanto que respeitando os limites. O limite do próximo. Né? Mas, digamos assim, a pergunta ela está correta o que eles estão pedindo? Porque a dúvida da grande parte da sociedade que está nas ruas é o temor de estar pedindo a coisa errada. Tem um que fala do artigo 142, o outro fala do artigo 31, o outro fala do artigo 34, um pede intervenção nacional, outro pede federal, o outro pede militar, o outro pede SOS, exército. Pedir intervenção militar para uma democracia, só por isso já é errado. O outro pede né? SOS, exército, o outro diz fora Lula. Existe um temor, uma insegurança jurídica quanto ao que pleitear. Tipo, eles estão insatisfeitos com o resultado da eleição, mas porque muita coisa foi levantada ali, como, por exemplo, eu votei, cheguei para votar, já tinham votado no meu lugar. Eu fui votar em tal lugar, eu votei em fulano, chegou lá, ele teve 0 votos na urna. Meus parentes todos votaram lá e todo mundo era do mesmo candidato. E aí, o que eles pedem? O que eles podem? O que eles não podem? Como é que funciona? Estão pedindo para a pessoa certa? É no exército? É aonde? Liberdade, volto a frisar, ela tem que ser exercida na forma mais ampla possível. Claro que eu tenho responsabilidade sobre meus atos. Quando eu atinjo direitos de terceiros, eu tenho que parar de manifestar ou eu vou responder sobre isso. Ela vem com responsabilidade. O pedir, se vai pedir comunismo, se vai pedir socialismo, se vai pedir ditadura militar, se vai pedir forças armadas, se vai pedir pena de morte, se vai pedir eutanásia, se vai pedir aborto, eu não vejo problema algum nessa manifestação. Nós temos o direito de nos manifestarmos, certo? Desde que eu o faça de forma pacífica, sem atingir direitos de terceiros. Se essas pessoas querem a volta do regime militar, eu não posso calá-las. Ela tem o direito de pedir.
Se ela quer pena de morte, instituição de pena de morte no Brasil, mesmo sendo contrária à Constituição, o pedir não causa mal a ninguém, certo? Então eu vejo dessa forma, você não pode atingir direitos de terceiros. Sou totalmente contrário a manifestações que bloqueiam vias, que bloqueiam avenidas, que bloqueiam empresas, greves. Direito à greve, um direito basilar, fundamental, desde que também não tolhe o direito de terceiros. É isso que a liberdade de manifestação, o exercício da manifestação de ideias, ela tem que ser até por uma questão histórica, porque se nós não deixarmos as pessoas se manifestar porque nós não concordamos, nós vamos esquecer daqui a pouco que em determinadas partes do mundo um comunismo fez mal, ou que um fascismo fez mal, porque ninguém mais pode se manifestar sobre isso, ou que um nazismo, não, nós temos que ter memória, e se alguma pessoa vai lá e diz que está pedindo uma intervenção, eu não concordo. Mas é o direito dela pedir essa intervenção. Mas, assim, doutor, até porque não cabe intervenção, nesse gente. Sentido, a liberdade de expressão, isso não, sobre essa parte da intervenção? Sem apologia, tá, gente? Se eu pedir e falar que eu gostaria de pena de morte para crime hediondo, certo? Não vejo problema nisso. Agora, eu ficar fazendo apologias, enfim, a determinados assuntos, aí você já começa a entrar numa seara perigosa. Não confunda a questão da liberdade ampla de manifestação, nós sempre temos que ter cuidados. Mas a simples manifestação pedindo regime A, B ou C, não vejo problema nisso. Não vejo, infelizmente, o que aquele grupo de pessoas que tem aquele pensamento estão pedindo, desde que seja de forma pacífica, respeitando o direito de terceiros, não vejo problema algum. Mas pode... A liberdade de expressão em contraponto com certas situações, igual assim, a censura e liberdade de expressão, ok. Não ok, mas a gente sabe que o campo existe essa discussão retórica, o que é e o que não é, às vezes se passa de um limite por um motivo ou outro, mas certas coisas, como, por exemplo, algumas apologias que foram feitas ao nazismo e esses tipos de movimentos, não pode ser esquecido. O reflexo vários genocídios contra a população, claro. Assim, eu queria que o doutor retomasse aquela parte que eu peço desculpa por ter te cortado na conversa, no sentido de que uma coisa é a pessoa pedir a volta da ditadura, mas é inconstitucional, não vai acontecer. Não vai acontecer. Gente, olha assim, essas manifestações atuais é um descontentamento do povo, mas é o seguinte, eu acho que o foco é errado. Hoje, o que esse povo que está na rua deveria estar brigando agora, porque a eleição está posta, a eleição está colocada, não adianta discutir mais. O que eles deveriam estar vendo? Olha a PEC, a PEC aí do teto de gasto de 200 milhões. Acima de 200 bilhões acima do orçamento. Isso é muito mais perigoso para o país. Isso nós temos que ficar vigilante desde agora até daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. São esses os temas hoje a serem debatidos. A eleição, infelizmente, já acabou para uma parte, felizmente para outra. Isso já não é mais. Agora a questão da manifestação, ela vai além. A questão da censura. Nós estamos derrubando redes sociais de deputados e senadores eleitos que têm direito a quaisquer palavras e manifestações, não só na tribuna, mas para falar para os seus eleitores e para o povo. Aí está o grande problema na questão de censura a emissoras de televisão, quando proíbem de dizer determinadas palavras, mesmo sabendo que aquele fato ele é verídico, aconteceu, mas que eu entendo que não deva ser mais falado. Então aí está o problema. Tratando agora e finalizando, excedeu-se, nós vivemos um estado de exceção que alguém tem que apaziguar as coisas, senão nós vamos continuar e o povo vai continuar nas ruas e isso pode ter desdobramento muito piores do que nós estamos tendo atualmente. Atualmente nós temos ainda manifestações pacíficas e é a hora de baixar, arrefecer e que as nossas autoridades tenham ciência de que nós precisamos baixar o tom. Não é cada vez mais jogar lenha na fogueira. Se você não concorda comigo, eu vou te calar. Não é assim que nós vamos chegar a um bom lugar comum. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela participação, por tudo que o doutor nos trouxe aí. Por conta do tempo, infelizmente, vamos já chegando ao nosso final, mas quero te agradecer já por isso, antes do doutor tecer ali as considerações finais, e já
te convidar previamente para uma segunda conversa, porque assim, tem muita coisa que eu anotei que eu queria conversar aqui e infelizmente o tempo não nos permitiu. Eu mal comecei com as minhas perguntas. Olha, eu que agradeço a vocês pelo convite, me senti em casa, agradeço a recepção, espero que tenha ajudado de alguma forma a compartilhar algum tipo de conhecimento aí com os ouvintes, também fico à disposição, espero voltar num momento um tanto quanto mais pacífico, para que possamos discutir o futuro um pouco mais do que o passado, eu acho que essa que tem que ser a visão, discutir aí melhoramentos para todos nós, para a nossa sociedade como um todo. Agradeço a todos vocês, obrigado. Agradeço a disponibilidade e os conhecimentos. Muito sucesso nessa nova empreitada e que vocês consigam aí plantar uma sementinha de conhecimento a toda a população. Obrigada. Meu agradecimento agora vai a todos vocês que nos acompanharam até o final. Esse é o Pod Veritas. Ao meu lado, nossa querida Larissa. E obrigado a todos. Até o próximo episódio. Um grande abraço e tchau. Valeu, gente.